Palavra de Deus, Efésios 6:12. Tem todo mundo aí com os papelzinhos aqui. Vamos ler todos juntos no 3. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Acho que isso aí eu falei. Não. Queridos, nós vamos, nessas 3 terça-feira, estar falando um pouco sobre batalha espiritual. E batalha espiritual, ela é muito abrangente e existem várias vias, né? E não dá para despejar algumas coisas, até porque Deus não quer despejar nada. Ele quer direcionar pontualmente, cirurgicamente, né? E é importante a gente entender um pouquinho das forças espirituais, as forças que nós temos. Mas o nosso foco, vocês vão ver que algumas coisas a gente vai correr e algumas coisas a gente vai parar, porque é onde Deus quer realmente tratar com esta igreja. Amém? Quando nós falamos em batalha espiritual, guerra espiritual, quantos soldados do exército temos aqui que já foram soldados? Tem alguém? Levanta a mão aí. Beleza. Todas as guerras há um planejamento. E a própria Bíblia diz que se faz o planejamento, se com 10 mil se ganha de 20 mil. Qual que é a estratégia de guerra? E a batalha espiritual é desta forma. E nós estamos debaixo, desde a nossa conversão, debaixo de batalhas espirituais. Quando nós somos novinhos na fé, a gente não entende esse nome, não compreende, mas à medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos se desenvolvendo na fé, lendo a palavra, a gente percebe, a gente sente, a gente respira, a gente percebe uma batalha espiritual diária. E as batalhas espirituais, ela vem desde a nossa salvação até a nossa vida abundante, porque o diabo queira ou não queira, nós somos salvos pela graça. E todos aqueles que confessaram Jesus, porque para ser salvo precisa fazer uma coisa só: se arrepender. Quem se arrepende, confessa seus pecados, são perdoados. Mas a partir daí tem a vida abundante, a vida frutífera. E aí é interessante nós entendermos o que nós estamos, como estamos indo e por onde vamos. Na folha, segundo a Bíblia, a guerra espiritual é uma batalha invisível entre as forças do bem, lideradas por Deus, e as forças do mal, lideradas por Satanás, que afeta a vida dos seres humanos. É uma luta constante contra as tentações, influências negativas, ataques espirituais que visam afastar as pessoas de Deus. Esse é um conceito que, resumindo, a gente entende como batalha espiritual. Onde foi a origem? Por que temos isso? Se nós percebermos, está na sequência ali, Isaías 14:12, Apocalipse 12 fala da queda de Satanás. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era um anjo de luz.
e de repente o seu coração se ensoberbeceu, e ele queria e quis ser igual a Deus, e disse que ia fazer a casa dele, o seu trono, acima do de Deus. E por esse orgulho e esta rebelião, ele foi lançado para a terra. Na verdade, ele foi lançado para baixo, ele está nos ares. Então, desde que ele foi lançado, antes da fundação do mundo, antes ainda de nós estivermos no contexto, antes desse, ele foi lançado para a terra. E nós percebemos então que a queda de Satanás é um evento que ocorreu no céu antes da criação da humanidade. Satanás se rebelou contra Deus, desejando o poder de igualdade. Sua queda foi resultado do seu orgulho e rebelião. Satanás foi expulso do céu e lançado à terra, onde se tornou adversário de Deus e a humanidade. Tudo que é de Deus, ele é contrário. Tudo, se Deus diz é para a direita, ele diz é para a esquerda. É para baixo, ele diz é para cima. Satanás, ele faz a oposição em tudo que Deus está dizendo, em tudo que Deus planejou no seu projeto. Ele faz oposição. Você pode perceber que quando Jesus veio para nascer, era aquela luta, e vai para cá, e vai para lá, e mata os meninos de 2 anos, e faz isso, e foge para o Egito, e acontece tantas coisas, exatamente para que não se cumprisse o propósito de Deus. Mas glórias a Deus que Ele é mais poderoso. E nós não viemos aqui exaltar a força do inimigo, mas é importante entendê-la, para que nós possamos usar as armas certas para atingi-los. Amém? Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é a batalha espiritual invisível, aquela que a gente não conhece, mas que nós, que somos espirituais, conseguimos entender. Eu estava conversando esses dias com um rapaz e ele dizia para mim: olha, bati o carro no domingo, na segunda-feira fui demitido, briguei com a mulher agora, estou indo para a casa do meu pai e vou encher a cara. É uma sequência de fatos, é uma sequência que o inimigo tenta para que as famílias não caminhem em direção a uma vida abundante em Deus. Veja bem, quem é que nós temos nos céus? Temos muitos. Se nós vamos ver, a palavra fala em anjos, arcanjos, serafins, querubins, anciões, 4 animais viventes, seres angelicais. São alguns que são para adorá-lo ao Senhor noite e dia, porque ela não tem noite, 24 horas, mas ela não tem relógio. Em todo o tempo dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas para nós, como igreja, biblicamente, nós temos eu botei ali como a supremacia de Cristo. O diabo é ele correndo atrás do vento, mas Jesus não, ele tem o controle. O que é supremacia? Alguém sabe? Bem alto. Poder absoluto, pode ser. Superior a todos. Ele está acima de todos os poderes. É por isso que em Efésios 1:21 diz: e ressuscitou, e Deus o ressuscitou dos mortos, e fez assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo domínio, autoridade, poder, soberania, e de todo nome que possa mencionar, não só nesta era, mas também na que há de vir,
Colossenses 2,15 diz essa mensagem: despojando os principados e potestades e expondo publicamente, triunfando sobre eles. Jesus é superior a todos os demônios, a todos os principados, aqueles que se acham maior. Jesus é superior, amém? Agora, existe, a Bíblia diz que Deus, Ele deixou conosco os seus anjos. Hebreus 1,14 diz: não são eles todos espíritos ministradores, enviados para servir o que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores que te levam, que te protegem, que, como disse o salmista de número 34 e verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem ou livra. Ou Salmos de 91 diz que o Senhor, os anjos, o Senhor te sustenta nas suas mãos, para que não te tropece em pedras. Se você hoje está aqui, glórias ao Senhor Jesus, mas com certeza, quantos laços foram cortados nesse dia. O diabo preparou cada hora, cada momento, laço para destruir a tua vida, seja no teu trabalho, seja no percurso do teu trabalho, seja em você não acordar de manhã vivo. Mas uma coisa é certa: os anjos do Senhor estão dizendo assim, Ele corta o laço, Ele quebra a lança, Ele lança os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É os anjos do Senhor. A Bíblia fala também em arcanjo. Nesse caso, o arcanjo Miguel, que era responsável como um governador dos anjos, para proteger o povo de Deus, o povo de Israel. Agora, independente se Deus tem outros anjos, outros arcanjos, se nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é maior, e Ele tem o domínio, e Ele tem o controle, o que vem depois são ministradores. Se o Valmir precisar, Jesus diz: vai essa legião de anjos para ele, para minha esposa, vai esses anjos. Assim por todos os dias. Se Deus abrisse os nossos olhos, Simone, uns 5 minutinhos para nós olhar essa guerra, ia ser coisa muito feia. Porque, com certeza, às vezes nós que não vimos, mas sentimos, e já sentimos cansados. Imagina nós olhando e vendo a batalha que é a luta entre o bem e o mal. Amém, irmãos? Amém. Do outro lado, temos Satanás. Ele foi criado por Deus, foi revelado, expulso. Ele foi personificado como antiga serpente, ladrão, principado, príncipe das trevas, demônio, Lúcifer, diabo. Na sequência vem governadores das trevas, a Bíblia identifica como tronos, domínios. Depois vem principados e potestades das trevas. Estão sujeitos a governantes das trevas. Ele exerce poder demoníaco na qualidade de príncipes territoriais. Veja bem, como se monta isso, né? No quartel, de novo, general não vai para a batalha, pelo menos agora, não fica em frente de batalha. Quem fica em frente de batalha é sargento de base, junto com os seus soldados. Assim, os principados, eles não estão diretamente nos corpo das pessoas. Eles são espíritos desincorporados.
Então, eles trabalham para que a palavra de Deus não se cumpra. Agora, como identificar um principado? Alguns exemplos muito fáceis. Existem locais da cidade que é um prostíbulo. Existem ruas que a gente conhece nas nossas cidades que tem essa característica. Por que se faz aquele estilo de vida naquele local e não se faz em outro? É porque aquela região territorial está em domínio de principado. Existem outros lugares, a gente entra em alguns lugares, Valmir, em boca de fumo, né? E tu vê aquela tortura de pessoas, quantidade de pessoas e na drogadição, há um principado sobre isso. Existem lugares que dão muito acidentes, no mesmo lugar são principados que estão ali. Veja bem, ali na cidade de Três Coroas, a outra cidade, do lado de Três Coroas, do lado Igrejinha tem uma curva, e aquela curva, eu não sei o apelido que deram para ela, porque lá em para Caxias tem uma que é o nome do bicho. Mas naquele local sempre acontecia acidentes fatais. Sempre, todas as semanas morria gente ali. E um dia o pastor Pedro Dutra, da Assembleia de Deus Vida Nova, disse: isso é problema nosso. Ele juntou com alguns pastores que entenderam, alguns não entenderam, mas ele entendeu e disse: nós vamos para lá, nós vamos orar, nós vamos ungir. Embora que alguns dizem que a unção é independente disso, vamos ungir. E decretaram, oraram, jejuaram. E ele disse dentro de 2 anos que ele se lembre nenhuma morte naquele entroncamento aconteceu novamente. Nós, igreja, nós temos a supremacia de Cristo que está acima dos principados. Paulo diz que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, e se ele está acima, nós também estamos acima. Então é necessário entender que é um problema nosso de igreja. Então é um compromisso nosso como igreja de destronar os principados da cidade, amém? Amém. E nós vamos dizer como? Certo, gente? Daí vocês lêem em casa, poderes do mal, hoste do mal. O que é hoste? Sabe aqueles soldados, de novo no quartel, na luta de espada, para quando tinha duas tropas para se chocar, e para eles abrirem a entrada, porque eles botavam os escudos, então ficava um escudinho do lado do outro, e eles iam empurrando até que alguém rompia aqueles escudos e a espada começava a cortar. Assim são as hostes espirituais da maldade. Esses escudos não são desse lado, mas são desse jeito. Então tem vezes que o ambiente não flui, porque a oração já chegou, Deus já ouviu, mas o retorno está impedido. A gente tem o costume de dizer que o céu está de bronze. Sabe o que é o céu de bronze? São as hostes fazendo proteção, dizendo aqui os anjos mensageiros de resposta não passam. Mas coisa boa é quando uma igreja percebe, está cantando aqui um pouquinho, sabe, o cântico não está dando certo, o tom saiu fora, aqui um pouquinho alguém se deu, vamos orar, irmão,
vamos dar as mãos, vamos concordar. E de repente a gente concorda, a gente ora, e de repente a gente vê o céu se abrindo. Então é interessante nós entendermos, se o culto está fechado, não dá para prosseguir normal, não dá para seguir o curso normal, porque senão nós vamos levar cansaço. Mas é nós decretar: nosso Senhor, rompe, 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 e o Senhor vai romper, rompe em nome de Jesus, e os céus vão se abrir, rompe, e Deus vai nos dar a resposta. Por isso que o crente tem que acordar um pouquinho mais cedo e tem que orar, irmão. Você não pode sair de casa sem oração. Deixa de tomar café, de escovar os dentes. Não, escovar os dentes tem que escovar, senão você fica difícil. Mas os demais, faz oração. Porque a batalha é má, é maligna, mas Deus é mais poderoso. Agora veja bem, irmãos. Aleluia. Marcos, em resumo da passagem, Marcos 3:27 diz: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-los. Só então essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Em resumo, a passagem usa uma metáfora para explicar que Jesus, ao libertar as pessoas do poder de Satanás, precisou primeiro amarrar o valente, para então poder saquear a sua casa e libertar as pessoas do pecado e da doença. O que significa isso? Se a gente caminha do lado do inimigo e não tem responsabilidade em detê-lo, dificilmente a gente vai conquistar alguém. Tem pessoas que estão tão envolvidas no mundo das trevas, que se você não orar, interceder ao redor dele, você não consegue atingir ele. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou. Todo mundo junto falando, eu não consigo entender. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles olham, mas não vejam. Eles ouçam, quer dizer, eles têm ouvido, mas não ouçam. Por que há esse envolto, assim, envolto que diz? Em redor, eu acho que é isso. Envolto. Por que é? É porque o inimigo, o valente, não foi manietado. Então, às vezes nós queremos sair distribuir folheto, irmão. E um Jesus te ama e sai, está tudo certo. Não está tudo certo, irmão. Nós estamos gastando tempo, energia e achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus. Deus tem uma direção certa. Então nós temos que entender que antes de nós sairmos, nós precisamos atá-los. Nesse caso nós devemos orá-los, dizer: Senhor, eu vou em tal lugar, então enquanto eu ir na minha frente, os teus anjos vão na frente. Vai cortando os laços, vai quebrando as cadeias. Ter isto em mente. Agora veja bem, irmãos. Efésios 6:12 novamente diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos ou contra a carne, e sim contra a principado, potestade, contra os dominadores do sistema mundial das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um confronto que é nosso. Qual é o confronto que é nosso? É um confronto quando o mais pequeno do inimigo está incorporado. Ele incorporou em alguma pessoa. Então, esse confronto, Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17
ele fala que o Senhor repreendeu um demônio. Em Marcos 9:29 ele fala de uma casta de demônio. O que é uma casta? É um demônio superior que não é um principado. E ele incorporou. E se ele incorporou a pessoa, nós cristãos temos autoridade para repreendê-lo. Amém? Amém? Só que somente a oração não tem o efeito. É por isso que precisa do jejum. Por isso que nós precisamos jejuar. Porque essa divisa, ela só pode ser derrubada com algo a mais. Com a liberalização, acho que é isso, da nossa vida para Deus. Porque quando nós jejuamos, nós saímos do foco e Deus entra. O nosso status baixa e Deus é exaltado. Que Ele cresça, que eu diminua. Quando nós jejuamos, a gente não fala de boca, a gente fala de corpo. Senhor, é Tu que cresce, é eu que diminuo, é eu que preciso, é eu que necessito estar debaixo da Tua submissão. Amém? Amém. A Bíblia fala em 5:12, também para uma legião de demônios, também são demônios, porém na quantidade. É o caso que aconteceu com o Gadareno, uma legião, 6.000, né? 6.000 demônios, imagina 6.000 demônios. Irmão, quem sai de noite, né, Felipe, e vê algumas almas sofrendo, irmão, é tanto demônio. A pessoa não consegue, é um lixo exteriormente, vai falar, tem um stick, tem sabe? Tu olha para o seu corpo machucado, mão, cheiro. São castas, são legiões de demônios. Mas isso ainda sai com jejum e com oração. Por isso quem vai sair entregar marmita não é só marmita, que tem que jejuar também. Porque é uma batalha espiritual que você está enfrentando. E o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Ai, o que vão fazer? Vão se esconder, vão ficar em casa debaixo das cobertas? Não, Jesus disse: ide, eis que fareis discípulos, ide. Mateus 28, ide por todo mundo. Aleluia. Agora, contra principados e potestades, daí é outra. Biblicamente não contém nenhum, mas pode. Toda regra é uma exceção, mas biblicamente todos os principados foram expulsos com orações não dirigidas contra eles, mas sim a Deus. É o caso de Daniel. Daniel não disse: Senhor, derruba o principado da Pérsia, derruba o principado da Pérsia. Não, Daniel disse: Senhor, olha para Jerusalém, tua terra, olha para Jerusalém, a tua amada, olha para Jerusalém, que o teu nome é glorificado, ali vai sair a raiz. É uma oração profética para aquele tempo, e Deus estava trabalhando no principado. Se nós entendemos que temos um principado na cidade, nós temos que orar: Senhor, a tua igreja, ali no meio tem pessoas que estão presas, Senhor, libera, mas deixa para Deus lidar com os principados. Você lembra de Miguel? Judas, capítulo 1, verso 9, ou só o verso 9, a Bíblia diz que quando eles estavam brigando pelo corpo de Moisés, porque Deus disse: eu vou recolher Moisés, e eles estavam brigando quem ia ficar com o corpo,
E o anjo Miguel pega o corpo de Moisés e diz para Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Ele não ousou porque ele tinha a mesma divisa. Quando Deus criou tanto Lúcifer como criou Miguel, ele tinha a mesma divisa. E ele não ousou dizer repreensão, mas disse: o Senhor, aquele que é mais forte que tu, aquele que é mais poderoso que tu, te repreenda. Aleluia. Eu botei aqui um textinho para nós orar depois, mas eu botei aqui só para a gente ler. 3 componentes que devem estar na nossa oração quando fala em batalha espiritual. Estou ainda na segunda folha. Em primeiro lugar, proclamamos vitória de Deus, concordamos com a supremacia de Jesus, seu poder, a sua promessa e a sua vontade. Fazemos oração da Bíblia, relembramos de Deus, das suas promessas, proclamamos decretos proféticos relacionados à supremacia de Deus e aos propósitos do seu reino. O que significa isso? Queridos, olhem para mim. Toda batalha já foi vencida. Toda. Jesus, ele desceu nos lugares mais baixos, levou cativeiro, os cativos, pegou, disse para Satanás: bota a tua cabecinha aqui porque eu vou dar uma esmagadinha, me dá a chave do inferno e da morte. E a Bíblia diz que todo o poder já foi dado para ele. E sabe que Paulo diz aos Efésios capítulo 1 e verso 4 que Deus entregou nas mãos de Jesus todas as coisas. Sabe, a vitória que você precisa hoje, Deus tem para te dar. A vitória que você precisa amanhã, Deus já preparou. A vitória que você precisa até o final da tua vida já está liberada. O que acontece com nós cristãos é que nós não sabemos acessar, mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nesses dias Deus vai encher essa igreja de entendimento, e ela vai usar a chave certa para dizer: Senhor, eu vou abrir essa porta, eu vou fechar essa porta, porque a promessa sobre a minha vida. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos mais um pouquinho antes de nós cantar louvor. Uma batalha espiritual na mente. A mente é um campo de batalha sobre o qual o Satanás deseja dominar. Satanás pode disfarçar as suas ações enviando-nos pensamentos os quais confunde a carne com a voz de Deus. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Um cristão, se não for fiel e permanecer apegado à mão de Jesus Cristo, pode oscilar entre espiritualmente e pensamentos de derrota. Hoje otimista, amanhã deprimido. É na mente do cristão que o nosso adversário espiritual pode semear pensamentos de derrota, de que Deus te deixou sozinho, de que nunca poderão crescer espiritualmente como pessoas. Se estivermos cientes da estratégia de Satanás, não seremos surpreendidos facilmente. Queridos, os principados, eles fazem oposição à palavra de Deus. Quando você é um crente, você foi perdoado, o Espírito do Senhor mora em você. Mora ou não mora? Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, o Espírito Santo está dentro, e a Bíblia diz, e o Emanuel falou da lei da física no domingo. Então, quem não estava no domingo, eu não vou dizer. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito, o diabo não pode estar dentro de você. Amém? Glória a Deus por isso.
Então quem tem medo, mas será que o demônio vai entrar em mim? Não vai entrar, irmão, não vai. A noite está escura, faltou luz, não sei o que, irmão, fica tranquilo, o demônio não vai entrar em você. Você tem a marca de Cristo. Agora, há uma oposição à palavra de Deus. Então o inimigo não podendo entrar, ele rodeia. A Bíblia diz que ele está ao derredor. E ele estando ao derredor, ele olha para o teu jeito, ele olha os teus pecados passados que já foram perdoados, e ele vê qual é a cunha que ele pode colocar para que a porta se abra. Então muitas pessoas hoje vêm no culto de domingo, saem daqui alegríssimo, parece que vai para o céu. Mas na quarta-feira parece que está quase no inferno, porque já não sentiu mais aquela graça. Daí vem aquele pensamento: você não pode, você não tem, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. Então essas setas rodeiam. E se você tem promessa de Deus, é pior ainda, porque o inimigo começa a jogar contra as promessas. Mas onde é que está o teu Deus? Onde é que ele foi? Será que ele está? O que ele está fazendo? Então ele faz, e a Bíblia diz, e Paulo diz, que isso gera uma fortaleza. E se nós não nos cuidarmos, nós começamos a engordar, começamos a acreditar em sofisma. Gostei da definição da Samantha de sofisma. Está aí, Samantha? Está aí? Está ali? Não tinha visto. O que é um sofisma? Ô, Samantha, dá um minuto aí de pé. O que é sofisma? Uma parcela de verdade misturada com uma mentira. Não é uma mentira completa. Mistura muito bem com ele assume. Porque vai contar uma mentira declarada. Ele não é verdade, ele usa a própria palavra. Ele quer escolher essa potência, essa verdade. Ele usa a própria palavra para fazer. Perfeito. Sofisma. Uma meia verdade e uma meia mentira. Mas a Bíblia diz que não saia da nossa boca palavras torpes, e que o nosso falar seja sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Então, quando essa fortaleza se instala, vocês já viram as pessoas mentirosas? Você conhece, você não precisa apontar ninguém aqui não tem mentiroso. Mas você já viu uma pessoa mentirosa? Ela fala tantas vezes a mentira que ela mesma acredita. Depois de um tempo de falar, isso gera uma fortaleza. Então, o que o inimigo faz na mente, ele começa a trabalhar nesse sentido. Eu botei aqui alguns tipos de ataques. Satanás toma posse das mentes daqueles que não têm Jesus Cristo no seu coração. Mas quando trata de crentes e com base no fato que o Espírito Santo habita no seu ser, nosso adversário espiritual ataca com pensamentos visando a tentação ou promover estagnação espiritual. Um tipo de ataque: alienação. O que é alienado? Alienado, vendido, tipo assim. O inimigo, ele não incorpora, porque aqui é na mente, mas é como se fosse. Ele te bota no teu quadrado e você vai dizer assim: hoje eu não vou no culto de domingo, vou no culto de terça, não vou, eu vou ficar aqui dormindo, eu vou ficar aqui debaixo do meu cobertor, mas aqui dá bom ver a notícia, o jornal, e vai se escondendo.
alienado. Daqui um pouquinho você não quer mais nada, tanto faz como tanto fez, não dá certo mesmo, alienado. O segundo é a possessão. A diferença em relação ao primeiro estado é que o Espírito tem controle parcial do indivíduo. Quantas pessoas recebem uma possessão? Às vezes vai dormir à noite e não consegue dormir à noite. Demônios vêm, pensamentos vêm, sonhos que parecem infindáveis, de opressão, de opressão. A terceira, naturalmente, é opressão. A palavra que melhor descreve esse estado mental é opressão. Do lado de fora, os agentes de Satanás oprimem a área espiritual, mental, física da sua vítima. Por isso enfrenta situações que pode sentir desânimo, cansaço excessivo, assumir uma atitude negativa diante de tudo ou rejeitar toda intervenção espiritual. Ocorrem bloqueios mentais, dificuldades de concentração, diversas influências. Opressão. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa e ela tinha os seus ombros baixos assim. E na ministração, foi umas 3 vezes ministrada, ela caiu, conversando, e ela sentia que os demônios se penduravam nas costas dela. E todas as vezes que tu falava com ela, as palavras eram as mais negativas possíveis. Falava alguma coisa para que na outra semana tivesse alguma coisa acontecido e parecia que as coisas eram reverso. Até que aquele espírito saiu de cima dela. Eu fiquei pensando, quando o espírito saiu, eu lembrei daquela mulher que 18 anos sofria daquela doença, que fazia ela olhar para baixo. Era uma opressão que baixava a cabeça dela, dizendo: você vai olhar para baixo, você vai ver aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Mas chegou Jesus e disse: te levanta, te endireita, porque o teu lugar é para cima, o propósito é para cima. E nessa noite, primeira chave nesse lugar é que Deus vai liberar pessoas de opressão. Pessoas entraram aqui, o Espírito Santo me fala aqui que pessoas entraram pesadas aqui de opressão. No seu quarto é uma opressão, são demônios, mas em nome de Jesus eu já libero uma palavra aqui nessa noite. Esse espírito opressor que te acompanhou até entrar nesse templo, ele está banido. Sai da porta, sai lá de fora agora, em nome de Jesus Cristo. Vai sair daqui de cabeça erguida, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se você tem um glória, glorifique o Senhor. Sim, Jesus. Outro ataque na mente é a tentação. Quantas pessoas estão sendo incomodadas, estão sendo levadas pela tentação, tentada em diversas áreas, principalmente na área sexual, mas tem outras tentações que estão consumindo pessoas. Pessoas são tentadas em olhar sites pornográficos, mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo depois de receber o Espírito Santo. Há uma tentação. Isso é o ataque na mente. E nós vamos falar das armas daqui nos próximos dias, mas eu quero te dizer que há uma unção que permanece em ti. A unção do Santo está em ti, e você pode refutar
altar, você pode dizer não para isso não. Eu fui lavado, eu fui redimido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. Tentação. Parece que foi o Tiago que disse, não foi o Tiago, foi outro. Bem-aventurado varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Não, acho que não foi o Tiago, não foi. Deus bom de Bíblia. Deus não dará a tentação mais que possa suportar. Junto com a tentação Ele dá o escape. E aí, irmão, nós temos que ter essas palavras na ponta da língua. A provação chegou, a imagem chegou, e você vai dizer: ei, Satanás, eu sei que tu está sendo bem forte comigo, eu sei que parece que eu estou sem força, mas a palavra de Deus me está dizendo aqui que Ele não vai me dar prova maior que eu posso suportar, então eu estou podendo suportar. Em mim existe Cristo, a supremacia de Cristo está sobre a minha vida. Glória a Deus. Forças espirituais. Paulo diz: as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vamos falar sobre isso na terça-feira. O que é uma fortaleza? Consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com mentiras, acusações de Satanás contra a verdade. Eu lembro que a Elisama estava numa escola e ela chegava alguns dias e dizia: pai, não aguento mais, porque que eles estão pregando está quase fazendo naufragar a minha fé, porque os espíritos instalados, principados, para confundir as mentes e levar à desobediência, a questionamento. Mas aqui Paulo está dizendo: ei, que essas armas são poderosas para trazer à mente a obediência a Cristo. Sabe o que é isto? Ainda que haja setas malignas e tudo que é tipo, saiba que existe alguém, um Santo Espírito, que Ele te traz a tua consciência, a obediência a Cristo. É por isso que quando nós estamos na obediência a Cristo, nós refutamos as coisas do mundo, as mentiras do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fortalezas. Prepara aí, Gabriel. 5 minutos de pé. Fortalezas. 3 tipos de fortalezas espirituais. Fortalezas pessoais da mente, que prende as pessoas em maneira de pensar e estilo de vidas pecaminosos. Tu já viu? Às vezes tu está num grupo de jovens do mundo, tu entra, ou vai numa festa, um aniversário, um casamento, alguém, e tu vê o estilo. Há um estilo. Tem uma empresa ali em São Leopoldo que faz negócios, e quando a pessoa entra no carro, no aplicativo, ela entra no carro e ela diz, ou eu recebo e digo que vai para aquela cidade, eu disse, vai para aquela empresa, sem olhar o endereço. 99% eu acerto, eu paro na frente da empresa, porque naquela empresa tem um estilo. Os cabelos são coloridos, os tipos das pessoas é quase do mesmo jeito, parece uma lavagem cerebral feita. São ataques nas mentes, fortalezas culturais, valores da nossa sociedade.
e fortalezas cósmicas, que são potestades e principados. São 3 tipos de fortalezas, mas que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Te coloque de pé, por favor. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu queria que você soltasse tudo que tem nas tuas mãos e cantasse esse louvor com toda a força da tua alma, porque nós vamos entrar num outro assunto muito importante aqui ainda. Aleluia. Glória a Deus. Há poder em teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua nos céus. Apenas uma palavra tua e tudo mudará se pedimos em teu nome. E em seu o inferno e em seu nome os coxos e em seu nome os céus vêm. E em seu os mortos vivem em seu nome, em seu nome. O inferno treme, em seu nome. As mãos lá em cima, declare com autoridade. Em seu nome, sim, os séculos reis.
Sente um pouquinho, Luiz. Como diz o pastor Luiz Hermínio, sendo que o voo foi cancelado. Queridos, Deus colocou meu coração. Eu vou tentar passar bem rápido aqui, bem rápido, porque eu quero orar com vocês. Na semana que vem, eu gostaria de fazer na outra semana, mas o Espírito Santo me levou para a semana que vem. Nós vamos falar do terceiro ataque, o ataque do coração, que é na carne, e vamos falar sobre maldições. Maldições passadas e as que nós estamos abrindo portas. Amém? Amém. E se vocês já jejuaram até aqui, jejuem mais. Porque pessoas serão livres. Não vai ser uma ministração individual, vai ser uma coletiva. Mas no poder da concordância. Se 2 de vós concordar na terra, será feito no céu. Aleluia. Não vou adiantar mais nada, é só isso para... A chave da vitória. A Bíblia diz em Mateus 16:19: eu te darei as chaves do reino. Observe bem, Jesus disse para Pedro: não as chaves dos céus, as chaves do reino. Uma coisa é abrir o céu, outra é abrir o reino. O reino do céu está tudo que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe para nós, temos acesso a isso. Justamente Jesus, a porta e as chaves que Ele nos deu são para abrir as portas onde não tínhamos ideia que poderíamos entrar e ter acesso à autoridade que temos agora. Quando Pedro ele recebe esta palavra, foi no momento que foi perguntado o que dizem ser o Filho do Homem. E Pedro disse: o Filho do Homem é o Cristo, Filho de Deus. Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor disse para ele: então, filho de Jonas, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas sim o Pai. Então, tinha 12 discípulos de Jesus, e Jesus deu para ele: ó, e vou te dar a ti a chave do reino. Quantas pessoas têm chave no bolso aí hoje? O que se faz com uma chave? Abre porta ou fecha a porta. Guarda aquilo que é precioso ou libera aquilo que não vale mais nada. Que a porta está fechada ou a porta está aberta. Quando Pedro, que recebeu a chave do reino, a primeira oportunidade que ele fez foi o quê? Abrir a porta. Lembra em Atos capítulo 2, lá no versículo 30 e alguma coisa, ele diz, quando as pessoas perguntaram: e agora, o que faremos nós? E ele disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e esse Espírito que veio sobre vocês, sabe, ele abriu a porta. Às vezes, irmãos, nós estamos tão perdidos, estamos tão impactados por palavras que permitimos que algumas coisas nos paralisam. Lá no final dessa folha, fofoca,
palavras malignas. Irmãos, quantas vezes já atendemos pessoas que receberam palavras malignas e disseram: olha, você é isso, você vai ser isso, coisas negativas. E a pessoa recebe esta palavra, desce ao coração, leva para casa, leva para o quarto e fica lá cozinhando essa palavra, dizendo: realmente, ó céus, ó vida, ó miserável, ó desgraça, porque recebeu uma palavra. Mas se nós temos a chave, nós podemos fechar a porta e dizer: isto aqui não é bem-vindo, porque o que é bem-vindo para mim é a palavra que vem dos céus. E Ele disse que eu sou o mais precioso. Ele diz que eu sou comprado, eu sou um bem, eu custei preço de sangue. Ei, irmão. Algumas vezes a pastora Dora recebe alguém dizendo assim: eu não vou mais na tua igreja porque fiquei chateado, fiquei magoado, Irmão, é gente que está com a portela aberta, porque quem tem chave não se magoa, porque a palavra que recebeu do Senhor é mais poderosa. Aleluia. O Senhor delegou autoridade. Sabe, em Lucas 10:3, quando Jesus ele mandou os 70 de 2 em 2, foi um processo cansativo. Pensa, vocês vão 2 em 2, vocês não levam nada a mais, não pode levar 2 roupas, vocês vão entrar numa casa, se receber vocês comem. Se não receber, vocês vão procurar uma outra casa para ficar. Mas quando eles que têm a chave do reino entendem o propósito, eles começam a entrar na cidade, e a palavra que tinha no ouvido é: quem não atender vocês sacode o pó das vestes e vão embora. Mas quem atender, proclame o reino dos céus, cura os enfermos, arranque liberta os cativos. E eles voltam, pastor Adair, lá no final do capítulo 10 de Lucas, dizendo: ó Senhor, nós no teu nome nós vimos tanta coisa linda acontecer, nós ficamos surpreendidos. E o Senhor disse: não te alegre por isso, porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio, mas se alegre primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida e do cordeiro. Quem entende que a chave está dentro dele, sabe? Ele sabe o que vai fazer. Lá em Isaías 22, e depois João, na igreja de Filadélfia, ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Você sabe como funcionava esse camarada, esse tesoureiro? Alguém sabe? Lembra? Esse tesoureiro, ele tinha um status. Eliaquim, acho que essa é uma tradução correta desse tesoureiro que substituiu um que estava roubando. Então eles recebiam e diziam: esse aqui vai ser o tesoureiro da casa de Davi. Então ele era, naquela festa solene, ele recebia uma chave de madeira que parecia um tamanho de 60 centímetros, e ele carregava nos ombros e passava pelo palácio. Ele recebeu a chave do tesouro. Alguém olhava para ele e dizia: esse aqui tem autoridade, esse recebeu autoridade.
A chave era o símbolo da autoridade. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, Ele entregou para nós autoridade. Você lembra que Lucas escreveu no capítulo 10 e verso 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada te fará mal. Então, Mateus 10:11, então, chamando seus discípulos, deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsar. Igreja, você tem autoridade. Quando o pastor Vini diz domingo que nós, o sábado, domingo de manhã, nós éramos as pessoas que deveriam ser mais alegres, é porque as pessoas que são tristes, elas não entenderam o segredo que tem nelas. Nós temos a chave que está lá em Efésios capítulo 1 e 4, dizendo: olha, o Senhor já concedeu, já preparou tudo e está disponível. Tem crente comendo bolacha na viagem e deixando de comer a comida correta, porque achava que para comer a comida correta tinha que pagar mais caro. Você sabe disso? Deixa eu exemplificar. Um camarada queria viajar de navio, mas não tinha dinheiro, então ele juntou, trabalhou, juntou e comprou a passagem do navio e levou bolacha na mochila. Quando alguém perguntava para ele, dizia: você não vai almoçar? E ele disse: não estou com fome. Você não vai jantar? Não vou. E passou um, passou dois, passou três, mas daqui um dia a bolacha acabou. Ou ele paga, ou ele morre de fome. Então ele vai até o restaurante e pergunta: qual é o preço mais barato que vocês têm aí de comida? E qual é a comida? E ele disse: você não pagou a passagem? Ele disse: sim, paguei. Então na passagem tem tudo incluso: café da manhã, almoço e janta. Irmão, a tua salvação tem tudo inclusa: a felicidade, a autoridade, a cura, milagre, há tudo incluso. O preço já foi pago. O sangue de Cristo é poderoso para te dar tudo o que você precisa. Aleluia. Como exercitamos a autoridade espiritual? Nossa autoridade vem do Senhor Jesus, que vive em nossos corações. Jesus Cristo e a Escritura nos ensina que devemos exercer a autoridade. Nós já lemos aqui Lucas, por exemplo, 9:1, fala que Deus chamou os 12 primeiro e enviou, e lhe deu autoridade contra os demônios e espíritos imundos. Mateus 28:18 é depois da ressurreição de Cristo, e a mensagem é: ide por todo mundo, porque eu recebi toda a autoridade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Romanos 16:20, quem sabe de Bíblia aí, me ajuda, irmãos. Bíblia. Romanos 16:20, breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Há uma autoridade sobre você. Quando o inimigo se apresenta como um gigante, você diz: ei, cara, tu já foi consumido da cruz do Calvário, e daqui uns dias é eu que vou estar sapateando em cima de ti, porque há autoridade sobre minha vida. Aleluia. Aleluia. Existem duas condições para exercer a autoridade espiritual: primeira, a fé; segunda, a convicção de fé com o propósito. Sabe, nós não conseguimos manifestar a autoridade se não tiver o propósito. Eu não posso curar alguém para outro fim, porque não é o propósito. Eu não posso pegar aqui e dizer: eu vou orar por ti porque tu vai me pagar. É outro propósito.
Amém? Entendeu? A fé com o propósito. Mas você tem um propósito. Você aceitou Jesus, você foi salvo, você foi liberto com um propósito de liberar alguém. Amém? Aleluia. Como se manifesta a autoridade espiritual? Conhecer a vontade de Deus e sobre o seu poder. Ministrar com poder, irmãos. Pedro reconheceu que a autoridade estava sobre o Senhor. Diz: Tu és Cristo. Em Mateus 12:8 está falando daquele demônio, daquele jovem que era mudo, que era a casta de demônio. Então, entendendo o propósito, conhecendo a vontade de Deus, tu acha que Deus quer libertar pessoas, irmão? Sim ou não? Então, se pessoas estão sendo carregadas pelos espíritos malignos, não precisa nem perguntar, irmão. É vontade de Deus liberar pessoas. Ah, mas eu não posso. Claro que você pode, você tem a chave. Não pode agora porque está sentindo fraco, porque você não está orando, está jejuando, está buscando. Nós vamos falar sobre as armas espirituais, beleza? Mas você sabe que é vontade de Deus curar pessoas. Irmãos, eu sempre vou orar para cura, mesmo que Deus não queira curar. Porque a Bíblia diz que no nome do Senhor colocarão as mãos sobre os enfermos e as curarão. A Bíblia diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então não importa se Deus é propósito de Deus curar, não curar, curar depois, curar antes, não sei. Mas importa é que a palavra de Deus tem poder. Amém? Agora, existem elementos que impedem a nossa autoridade. A falta de fé, isso é fácil. A descrença coletiva. Irmão, eu fico chateado. Olha para mim, eu fico chateado quando alguém fala de libertação e diz que libertação é um processo. Libertação não é processo. Cura da alma é processo, cura interior é processo. Coloca as ataduras, feridas, mas libertação é entender, se arrepender, confessar, renunciar, cancelar e está liberado. É isso que nós vamos fazer na semana que vem, irmãos. Nós vamos fazer isso na semana que vem. Se tem algumas maldições, nós vamos cancelar, mas tem que começar do processo de arrependimento. Você tem que entender. Agora, tu não vai orar na semana que vem e vai ficar curado. Não. Aquilo que Deus perdoa, a palavra dele diz que ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Se ele perdoou, quem somos nós para estar pescando? Quem é o inimigo para estar soprando os nossos ouvidos? Glória a Deus. Tem gente que não consegue prosperar espiritualmente porque pede perdão dos mesmos pecados a vida toda. Se confessou, se renunciou, se foi cancelado, acabou. Vida nova, vida abundante, é para cima, vai para cima, porque o Senhor é poderoso para te dar vitória. Descrença coletiva. Aqui está falando daqueles hipócritas que iam para as esquinas e oravam. Ei, estou olhando aqui, eu estou orando. É assim. Eles faziam oração gigantes para mostrar que estavam orando, mas não manifestavam poder, não manifestavam nada. E daí quando Jesus entrou na área, ele só leu Isaías 61 e de repente disse: hoje se cumpriu essa palavra. Todo mundo olhou para ele. Ele fala como tem autoridade. Aleluia. Coisa boa quando nós manifestamos autoridade.
Manifestação de poderosas autoridades concedidas por Deus. Temos Moisés no Mar Vermelho, Elias dividiu água em Rio Jordão, Eliseu orou, glória a Deus, e as horas se foram. Aleluia. Na semana que vem vamos tirar da tomada. Conclusão: os cristãos travam uma batalha constante, da qual devemos estar conscientes para vencer. Ignorar que Satanás está desencadeando problemas e criando obstáculos em nosso caminho não servirá. A solução é exercer autoridade em Jesus Cristo. Reconheça que fomos criados por Deus, salvo pela obra redentora do seu amado Filho Jesus, que nos libertou. Devemos continuar assim. Além disso, como crentes, podemos contribuir para outras pessoas desfrutem desta liberdade. E não esqueça que devemos viver em santidade e amor. Amém. Queridos, te coloque de pé, por favor. Quando você entende que há uma autoridade sobre você, eu ia falar aqui sobre algumas autoridades chaves, mas elas vão também entrar como armas. Mas eu gostaria de falar de uma chave. E eu venho falando isso há alguns dias aqui nesta casa. Alguém lembra que eu venho falando? Alguém lembra? Que nos últimos dias algumas coisas estão na minha vida. Quem lembra? Lembra? O nome dela chama contentamento. É uma grande chave. É a chave da oração, chave do jejum, chave de poder, chave da fé. E se vai, chave da adoração. A adoração é muito linda. Eu lembro que o desafio estava na congregação, o cara manifestou o Espírito e não saía. Não saía. E vai um repreende, vai um outro repreende. E parecia todo mundo, quem vai agora, quem vai lá? E Jesus sempre. Daí a gente fez o seguinte, ó, quem não quer sai para a rua, e quem... Eu cheguei para ela. O cara estava sendo no primeiro banco, eu cheguei assim, para repreender. Fiquei pensando assim, mas será que ele está ouvindo? Demônio mudo, né? Será que ele está ouvindo? Eu disse para os músicos, porque eu não canto muita coisa, né? Vamos cantar um louvor de adoração. E cercamos ali, esquecemos dele, doutor, amarrado. E começamos a adorar. Daqui um pouquinho ele começou a falar em português, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Há uma arma, há uma estratégia de guerra para você vencer o teu inimigo. Eu queria nessa noite orar com você. E nesta oração, nós não vamos colocar as mãos sobre você, mas que cada um orasse uma oração de vencedor. Eu botei até os 3 passos no final de novo, que estava lá no início. Em primeiro lugar, proclamarmos a vitória de Deus, concordar com a supremacia de Jesus, seu poder, suas promessas, sua vontade. Fazer oração da Bíblia, relembrando que Deus e as suas promessas e proclamar decretos proféticos relacionados à supremacia de Deus. Sabe o que é isso? É dizer, Deus, tu já venceu na cruz do Calvário. Esta opressão que está sobre mim, a tua palavra diz que tu já levou na cruz do Calvário. Esses pecados que ainda me acusam, a tua palavra nos diz que essa dívida você já encravou na cruz do Calvário. Então comece a dizer algumas coisas nesse sentido, porque você vai sendo liberado nessa noite. Paizinho amado, nós te amamos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos.
e estamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti. Somos tão pequenos, Senhor, somos tão miseráveis. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, decretando, Senhor, que a vitória é nossa, é garantida. A Tua palavra me garante que eu sou mais do que vencedor. A Tua palavra me garante, Senhor, que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu coloca anjos ao nosso redor. A Tua palavra nos diz que a nossa morada é no esconderijo do Altíssimo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que há uma unção do Santo sobre a nossa cabeça. A Tua palavra nos garante vitória, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é a cabeça e nós somos a igreja, somos o Teu corpo, e Tu estás acima dos principados e potestades. Nós declaramos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós declaramos a Tua palavra é poderosa. Cristo, Tu és suficiente, Cristo, Tu és suficiente, Cristo, Tu és suficiente. Não há Deus comparado como Tu, não há Senhor comparado como Tu, não há hostes espirituais da maldade como Tu pode liberar, Senhor. Oh meu Deus, oh meu Pai, aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua igreja manifestando a Tua palavra e declarando nessa noite, Senhor, que toda a armadilha preparada contra eles não prospera. A Tua palavra nos diz, Senhor, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Aqui está a Tua igreja marchando, aqui está a Tua igreja marchando, Senhor. É bem verdade que alguns se perderam no meio da caminhada, cederam às tentações, cederam às fortalezas das trevas, mas nessa noite, Senhor, a supremacia de Cristo é suficiente. Xaramaraba, xaramaraba, xaramarrai. Esse espírito opressor que vinha te dominando, em nome de Jesus Cristo, eu declaro nessa noite os céus abertos sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Satanás, tu não tem legalidade aqui, não. Tu não tem legalidade aqui, não. Tu não tem legalidade na mente dessa pessoa. Essa mente que está bloqueada, essa mente que está bloqueada agora, receba em nome de Jesus Cristo, ó, o refrigério, a libertação de Deus aí, a libertação de Deus aí. Eu sinto Deus libertando mentes cativas, mentes que estão pensando em suicídio, mentes que estão pensando em mudar. Oh Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu declaro salvação nesta casa, eu declaro um novo tempo, Senhor. Pai, derrama sobre cada um a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, as ferramentas preparadas não terão autoridade mais sobre as vidas dos Teus filhos. A Tua palavra diz que o inimigo virá por um caminho, Senhor, em direção aos Teus filhos, mas por 7 caminhos fugirão. A Tua palavra nos garante, Senhor, que há uma unção que quebra o jugo, e essa unção está entrando nesta casa, nessa noite. Essa unção está quebrando cadeia, essa unção está quebrando cadeia, essa unção está quebrando cadeia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos uma oração de concordância aqui, onde 2 de vós concordar na terra, será concordar no céu. Nós concordamos que nós vamos romper os céus nessa noite. Nós concordamos que nenhuma hoste do mal vai impedir o agir de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio na unção e ministro sobre essa mente que está presa, essa mente que está com depressão, essa mente que está presa nos vícios, essa mente que está presa na idolatria, essa mente que está presa em confusão, essa mente que está presa, Senhor, libera, libera, libera Jesus, libera Jesus, libera Jesus, libera Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Bota as tuas mãos para baixo assim, ó. Faz assim, faz assim. Aleluia, aleluia. Melhor, mão direita assim, e mão esquerda no ombro da pessoa que está ao teu lado. Mão direita assim, e a mão esquerda no ombro da pessoa que está ao teu lado. Deus vai dar uma chave hoje de autoridade sobre a tua vida. Quem quer receber de Deus aqui? Uma chave profética, uma chave profética. Há uma chave de Deus para a tua vida.
Há uma chave de Deus, há uma chave de Deus, há uma autoridade de Deus. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos, Pai. Aqui estão cada um em sinal de obediência, em concordância. Manifesta, Senhor, a tua autoridade aqui. Assim como tu deu aquela grande chave para aquele homem que abriu os tesouros, Senhor. Aqui estão os mordomos que vão abrir os tesouros. Eu te peço, sobre eles repousa uma chave agora, uma chave de autoridade para vencer os vícios, para vencer as tentações, para vencer as reprovações. Em nome de Jesus, receba de Deus. Eu sinto a unção de Deus aqui sendo liberada. Há uma graça de Deus. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Pessoas se levantarão como profetas nessa casa. Pessoas levantarão os dons espirituais. Pessoas se levantarão como ministros nessa casa. Jovens se levantarão como homens e mulheres, como pastores dessa casa. Eu ministro, Senhor, ministério sobre essa casa. Eu ministro a unção profética sobre essa casa. Eu ministro, Senhor, e declaro que as famílias aqui representadas terão as suas casas abençoadas, terão as suas casas salvas, terão os seus filhos salvos, terão as suas crianças livres, serão crianças curadas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo espírito de lesbianismo, que todo espírito de prostituição, que todo espírito de adultério, que todo espírito de traição, todo espírito de homossexualidade, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, a igreja tem autoridade para barrar esses espíritos. Se você tem glória, glorifica. Se você tem adoração, adore. E cante, cante, cante. Cante em línguas estranhas. Use, seja usado. Se tem palavra, profetiza. A mão